Muito boa noite a todos, graça e paz. Hoje é dia de celebração, de ceia do Senhor. Que bom que você veio. Bom Retiro é uma igreja que tem uma visão de abençoar famílias, porque essa é a visão do reino dos céus. Deus, ele separou um homem e uma família, família de Abraão, e diz para aquele homem: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não há como preparar alguém para servir a Deus e abençoar sem fazer discípulos. É por isso que a nossa missão é fazer discípulos. Nós vamos chegar lá, abençoar todas as famílias da terra, mas primeiro abençoando a nossa própria casa. Hoje é um dia muito especial para mim. Hoje eu estou celebrando junto com a minha família o aniversário do meu filho. Ele tinha 1 ano quando a gente soube que aquilo que a gente achava que era uma febre persistente, na verdade era um câncer. E eu lembro de um dia muito triste, ele num processo muito severo. A quimioterapia, ela humilha a pessoa. O câncer, ele é uma doença assim que ele vai não só matando a vida, mas mata a família inteira. Quem aqui trabalha em saúde, quem visita o Hospital do Câncer, se você for aqui no Pequeno Príncipe ou no Erastinho, você vai ver o que é uma enfermidade maldita. Aí você percebe o que o pecado, a desobediência do ser humano acabou abrindo não só a porta para que esse mundo que jaz no maligno fosse derrubado, mas ele abrigou um monte de desgraça. A gente se encontra com momentos de desgraça, mas a gente também se encontra com livramento, com escape. Nós acabamos de cantar: Deus te dá escape e livramento. Certa vez eu tive que fazer um sepultamento, e meu filho ainda não tinha 2 anos. E deixei ele na casa de um parente. Eu tive que deixar ele muito fragilizado. Fiz o sepultamento junto com a pastora Fabíola. E quando nós voltamos para casa, ele estava muito esquisito. Corremos para o hospital. E quando chegamos lá, o médico falou assim: eu sei o que é isso. Teu filho teve um derrame. Esse que você conhece, que é o pastor Arthur, que hoje está fazendo 29 anos. Gente, aquilo, ele derruba o pai. Muita gente fala assim: de onde que vem fé? A fé vem por ouvir, a fé vem por dar crédito à palavra de Deus. Eu me lembro que ele entra, um processo de intubação, ele é chocante. E naquele momento só me veio uma canção. Nós cantávamos uma canção que dizia assim, é o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A gente fica botando esperança em tudo, sabia? Em pessoas, em governos, em dinheiro, na expectativa de alguém que vai resolver aquilo que a gente não consegue resolver. Escute, você que está aqui, não morra sem conhecer Jesus. Jogue fora a sua religião, ela não vai prestar. Se agarre ao Senhor, faça uma aliança com Jesus, Ele te dá escape e livramento. Esse Deus que me ouviu, Ele te ouve. Naquele dia agoniante, do mesmo jeito que o meu filho entrou no hospital, doente, ele saiu curado. O médico disse, ele voltou. Ele voltou, aquilo que dava sinais de ser um derrame, um acidente vascular cerebral, um AVC, foi embora. A partir do momento que eu comecei
a louvar, é sobre isso que eu vou falar. Nós estamos num tema, eu amo a minha igreja, e hoje eu vou falar sobre cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriaguem, a embriaguez produz confusão. Não exagere, não seja dominado pelo vinho. Não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão, há dissolução, há discórdia, há destruição. A gente está falando de hospital? Vai no Hospital do Trabalhador, vai no Cajuru, vai na emergência de traumas, vai aqui no Pilar, do ladinho da gente. A quantidade de acidentes, de confusões, de brigas, por causa do domínio de uma substância que controla a carne. E aí Paulo está dizendo para a igreja, não, cuidado com aquilo que você está se enchendo, encha-se do Espírito. Como? Falando, diga falar, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e com cânticos espirituais. Aquilo que sai da sua boca exerce poder. Quando Jesus fala sobre isso, ele conta sobre isso, e aqui que eu quero introduzir. Esse texto é um texto impressionante. Segundo Crônicas, capítulo 20, é um texto que marca a minha vida, porque há alguma coisa aqui dentro, tem uma chave, tem uma resposta de Deus, a partir de um povo que escolhe profetizar aquilo que Deus vai fazer. Dispuseram-se os levitas, aqueles que ensinam o povo a adorar, organizam a adoração. Dos filhos dos Coates, e dos filhos do Coretitas, Coré. Eles eram líderes, como nós temos o pastor Samuel, que é pastor de música e adoração, o Tiago Camilo, a irmã Chaia, que a família toda parece que canta como anjos. Diz assim, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. É o nortezinho do Mar Morto. Norte, mas bem assim, se sai do Mar Morto, está aqui o deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar, preste atenção que é aquilo que sai da boca, e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas. Deus reagiu, dando escape em livramento. O mundo espiritual reage quando você louva. Quando você louva, você pratica, você vive aquilo que o mundo angelical, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os tronos celestiais, eles louvam ao Senhor. Quando você louva, é isso que acontece. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. Nós entramos na presença de Deus, sabe como? Louvando. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. O louvor, ele abre. Eu não gosto de usar a palavra portal, porque parece misticismo, mas abre uma porta. O louvor, ele prepara um caminho, é como se fosse uma chave que destranca a distância entre você e Deus. É isso. Quando entra, por que a gente constrói? Isso chama-se liturgia de culto. Não, primeiro a gente louva.
Porque o louvor, ele dá para a gente uma permissão. Celebrai com júbilo ao Senhor. Você cantou essa canção, que é a Batista Raiz. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. O Salmos 10, verso 1 e verso 2, fala sobre a maneira como você se encontra. É interessante a quantidade de imundície, de nojeiras, de mentiras que os homens ouvem e acabam acreditando, uma ideia romântica sem Deus. São os poetas que escrevem canções, e são canções que são desconectadas, são absolutamente contrárias à noção romântica que Deus dá, e você acredita nelas. À medida com que você ouve, isso vai te afetando, ou te contaminando, ou te deixando saudável. A maneira como você canta é importante. A gente que trabalha, eu trabalhei muitos anos com educação, há muitos anos. Eu recebi algo na época chamado Ordem da Cátedra, que era uma espécie de uma insígnia, de uma medalha, para aqueles que tinham desenvolvido assim um padrão na aprendizagem, no ensino, na parte da ensino e aprendizagem, e eu não posso jogar isso fora. A criança, antes de aprender a falar, ele fala mamãe, ele pode falar papai, mas ele aprende a cantar. A criança aprende pequenas porções, ou apenas palavras, às vezes sílabas, e você aprende o dialeto e a maneira como ele está se comunicando. Mas quando ele aprende a primeira canção, antigamente tinha jardim de infância, curso de alfabetização. Hoje é tudo tão diferente que eu não me preocupo mais em entender. Mas o que eu entendo é que a criança chega e ela aprende a cantar, e quando ela aprende a cantar, ela também aprende a falar. Isso funciona na linguística, isso funciona no pensamento, naquilo que a gente chama de domínio cognitivo. A canção é uma maneira de você falar com Deus. Nós cantamos aqui canções que você nem imagina que estão na Bíblia. Há uns anos atrás, sei lá, uns 10, 20 anos atrás, a Deinha, que estava ministrando agora, que eu não estou enxergando agora, ela ensinou para a gente, eu era pastor de jovens. Aí a Deinha cantava uma canção assim, eu não esqueço, era ela, a Deia está aqui não? Está no Kids? Ela cantava junto com a Sabrina, eram as líderes do ministério de louvor da igreja em que eu pastoreava, como jovens. Ela cantava uma canção assim, e ele vem saltando sobre os montes. Eu falei, mas que música doida. Os seus cabelos são brancos como a neve. Eu fui ler a Bíblia, e estava lá em Cantares. Ela estava cantando a Bíblia Sagrada. O louvor é a palavra de Deus, que Deus inspirou os homens, que vem de Deus e que sobe para Deus. É pelo louvor que você acessa, é pela adoração. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó meu Deus, ó Deus, meu Deus. Naquele tempo em que você não usava caixinha da JBL, em que você não usava o teu iPhone, lembra do tempo do iPod, lembra? Tem um que pode, um que não pode, tinha aquela brincadeira sem graça. Naquele tempo em que você não conectava o teu celular no Bluetooth da tua TV, do teu carro, você louvava com CD, com headphone, sei lá, com fita cassete. A gente não entendia que aquilo ali era o momento de você preparar um altar. Quando você louva, você traz o céu lá de cima aqui embaixo. Quando você louva,
a expressão da tua boca, tudo aquilo que passou na tua mente, que sai pela tua boca, atrai o favor de Deus. É interessante que o louvor, ele promove isso, ó, um altar. O altar é o lugar do encontro, sabia disso? Todo mundo que se encontra com Deus, até o Novo Testamento, se encontra no altar. Abraão pega um filho de 14 anos e leva para o altar. Ali Deus dá uma resposta tão impressionante, porque é a primeira vez que a palavra adoração vai aparecer na Bíblia, é só em Gênesis capítulo 22, e aí não estava lá o ministro de louvor, não estava lá a banda, não tinha um cara na guitarra e outro moço na bateria, não tinha uma moça do back vocal, nem liderando o ministério. Sabe o que havia? Uma oferta, e a oferta que ele entrega, era uma expressão do louvor, ele está entregando o filho dele, aí Deus fala assim, ó, porque você não poupou seu filho, você podia ter escondido ele. Não vou entregar. Olha para o céu e conta as estrelas. Há uma resposta de multiplicação quando você vai para o altar. Adonias é um irmão revoltado, é um filho de Davi que quer usurpar o trono. E quando ele vê que o golpe que ele deu foi frustrado, ele se agarra nas pontas do altar e pede misericórdia. Caim e Abel, irmãos, oferecem do sacrifício, daquilo que sobrou. Caim entregou o que sobrou ao cabo de dias, Abel entregou da primeira parte, mas eles levam para o altar. O altar é o lugar do encontro, é ali que Deus ouve, é ali que Deus fala, é ali que Deus responde, é ali que Deus reage, é no altar. Por ele, pois ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é fruto de lábios que confessam o seu nome. Preste atenção, Mateus 12, Jesus está muito decepcionado com o que ele está ouvindo. Raça de víboras, você imagina Deus te chamando de serpente venenosa? É isso que é uma víbora. Ele expressa a decepção com aquilo que ele ouviu. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, escute, não perca isso. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta. Deus vai chegar com você e falar assim, bora fazer conta aqui. Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, de toda palavra vã, de todo palavrão, de toda palavra frívola que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Você acha que aquilo que você fala não conta? Conta. É por isso que a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que acontece aqui é que Jesus faz um milagre, ele liberta um endemoniado em Mateus 12. Aí ele faz um segundo milagre, tem um homem com uma mão aleijada, mirrada, ele cura. Aí os fariseus ouvem falar assim, eles ouvem, não será esse o Messias, o Cristo, o ungido que haveria de vir? Os fariseus odeiam isso. A religião deles era organizada na expectativa de um Cristo que haveria de vir. E se Cristo já tivesse vindo e veio, eles iam perder aquela fama, aquela pose todos que eles tinham. Eles se vestiam de profetas. Jesus diz, vocês alargam seus filactérios, aumentam as suas franjas, vocês amam ser saudados por nomes honrosos de rabino. Ele fala, ai de vós.
Existe um peso de condenação. Pior do que isso, vocês pedem um sinal, nenhum. Vocês estão pedindo um terceiro sinal? Vou dar um terceiro sinal. Assim como Jonas ficou no ventre do grande peixe por 3 dias, o Filho do Homem vai ficar lá. É o terceiro dia, ele vai ressuscitar. Você quer um sinal? O sinal vai ser a ressurreição. O sinal, a blasfêmia, é uma palavra que sai da boca, que profana a santidade do Espírito Santo. Jesus vai dizer: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Aquele que blasfemar contra o Filho do Homem, contra Jesus, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, preste atenção, não terá perdão. Nem hoje, nem amanhã, nem nessa era, nem na vindoura. A gente não entende como a palavra endurecida, ela atinge o mundo espiritual. O povo de Israel vivia dizendo: eu prefiro morrer no deserto, eu prefiro voltar para o Egito, essa vida de crente é ruim, como era bom antigamente, como era legal, olha o que eu comia, olha o que eu bebia, agora eu não posso fazer nada, me botaram numa jaula, me colocaram numa camisa de força. Aí Deus falou: tá bom, então vocês vão morrer no deserto. Nenhum de vocês vai entrar na terra da promessa. É pela boca. A tua avó deve ter falado para você que o peixe morre pela boca. O louvor é uma palavra que canta e que prepara um trono. O diabo odeia louvor. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu vou chegar hoje só para a palavra. Já viu gente que fala isso? Eu vou chegar hoje, não vai dar, eu vou cortar o louvor. O trono é um lugar onde o rei se assenta para governar, para dirigir, para conceder perdão, misericórdia, para conceder aquilo que você não tem, para julgar a tua causa. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores do teu povo. Quando você louva, sabe quem vem te visitar? O rei. Você prepara um lugar afofado, você prepara um trono de música, de músicas. Os louvores atraem Deus, e quando em um único som, em uníssono, numa só voz, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz, estão cantando alto, com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, aqui, foi a casa do Senhor, templo, a casa do Senhor se encheu como uma nuvem. Isso aqui a tradução hebraica é Shekinah, é o peso da glória de Deus, enche a casa. Isaías, quando ele vê, ele fala: as vestes reais, você está louvando, e Deus entra naquele ambiente do louvor e da adoração. É por isso que Jeremias diz: dirão, Senhor, ele fala, eu estarei aqui. O louvor, a gente fica ouvindo tanta podridão, não tem outro nome para dar. A gente fica com expectativa e esperança, e a gente ouve tanta coisa que não presta. Eu queria mover teu coração hoje. A minha oração é que você coloque louvores aonde você vai, que você aprenda que a adoração atrai o Senhor. Quando fala quando Isaías diz: as tuas vestes reais encheram o templo, aqui a presença de Deus é tão impressionante. Todo mundo que tem um encontro com Deus, gente, ele tem um choque. Daniel, capítulo 10, ele tem uma visitação, ele desmaia. O anjo diz: não tenha medo, ele desmaia.
João capítulo 1, ele perde as forças. E o anjo toca nele, e não era um anjo, era o Senhor. Sabia? Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que tive morto e reviveu. Quando o apóstolo Paulo, gente, ele tinha uma autorização para prender, era um negócio assim, o governo, o império, concedeu ao Sinédrio, o Sinédrio concedeu para ele. Gente, pensa no homem. Está pensando que é qualquer um que andava de cavalo? Andar de cavalo naquele tempo é a mesma coisa que andar de uma Ferrari, que eu nunca andei, acho que eu nunca vou entrar num carro desse na minha vida. Mas era um homem assim que ele ia com uma escolta. O encontro com Deus faz ele ficar cego. Aqui a glória de Deus, ela vem por causa do louvor. E mais do que isso, capítulo 5 de 2º livro de Crônicas, ele está contando a respeito do momento de inauguração do templo, e ele fala assim, ó, quando a praga, quando a morte, quando a fome, quando a guerra atingir vocês, o que é a praga, a morte, a fome e a guerra? O que é, gente? Você leu Zacarias? Você já leu Apocalipse 6? Já leu? Os 4 cavaleiros do Apocalipse são a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª trombetas. Eu vi um cavalo preto, eu vi um cavalo vermelho, eu vi um cavalo amarelo, eu vi um cavalo branco ou grisalho em algumas versões. Ele está falando que quando aquilo que é mal te atingir, você vai voltar para esse templo aqui, você vai, da onde você estiver, se você estiver no Oriente, no Ocidente, você vai se voltar para o templo, e Deus vai ver teu arrependimento, e Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai curar a praga, Ele vai ressuscitar o morto, Ele vai trazer comida para a mesa do faminto, Ele vai repreender a morte. É isso que Ele está falando. Ele está falando que tem resposta. Ele vai dizer no capítulo 7, verso 14, todo mundo conhece esse versículo, você aprendeu quando você se converteu, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, e sararei, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Existe uma resposta. Deus é atraído, é por isso que o diabo odeia os louvores. Ele vai preferir que você use, ou você ouça qualquer outra coisa, menos louvor. Ele não quer isso. O louvor é uma palavra que te santifica. Você lembra? Jesus está sentado à mesa e ele vai lavar os pés dos discípulos. João capítulo 11. Aí Pedro fala assim, você nunca vai lavar meus pés, porque era uma tarefa de escravo. Um escravo que lavava o pé. Naquele tempo não tinha asfalto, todo mundo andava naquele chão empoeirado, desértico, da região de Israel. $150 salmos. Aquela palavra que entra em você te liberta, te cura. Aquela palavra que você pensa que é só um inário que está no meio da Bíblia, é uma palavra do próprio rei, para que você aprenda a se dirigir também ao próprio rei. Quando você louva, você atrai Deus, mas você também, olha que coisa. E sempre que o espírito maligno se apoderava de Saul, 1 Samuel 16, sempre, Davi, que servia na corte como escudeiro de Saul, apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno, vazava. Ele ia embora, o deixava. Quando você louva, a tua vida é santificada. Você está entendendo isso? A tua vida é purificada. E o espírito imundo odeia a pureza.
Ele quer manter você aonde? Escravo no pecado, quer manter você na sujeira, porque ele é imundo. Não adianta você, um rato, uma barata. Vocês já viram barata aqui na igreja? É tudo limpinho, limpa. Sai um culto, vem o povo da limpeza e limpa. Termina o culto, vem outro povo. Você vai no ministério infantil. Gente, você tem que vir amanhã. Todas aquelas bolinhas do ministério infantil saem, toda semana. Aí as meninas, os rapazes da limpeza, da zeladoria, limpam tudo. Bicho imundo não gosta de limpeza. Gosta de resto de comida, gosta daquilo que é podre. O louvor, ele promove santidade e pureza. É por isso que o Espírito canta o louvor, canta o louvor. O louvor é interessante. Salmo 32, verso 7. Gente, esse salmo é extraordinário. Diz que Deus protege, Ele te cerca. Já imaginou você cercado? Ele te cerca com alegres cânticos de livramento. São cânticos espirituais. Olha, se encha de Deus com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. O salmo está dizendo que quando você louva, sabe o que é uma blindagem? Hoje em dia, os coletes balísticos, ele tem um material chamado Kevlar. É um tecido que ele é cruzado, ele é costurado, que ele recebe impacto de fuzil, de 9 milímetros, de 7,62, de 5,56, de munição da OTAN, de munição do Pacto de Varsóvia. Ele bate e ele sustenta. Ele está dizendo que o canto, o hino, o louvor, ele te protege à tua direita, à tua esquerda, à frente, atrás, em cima, embaixo. É como se Deus colocasse você numa bolha, como Deus colocasse você num lugar, aqui você não vai tocar. O louvor liberta. É isso que em Atos 16, Paulo e Silas tinham apanhado a noite inteira. Mas ali havia um propósito. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles só escutavam. Havia quem cantava, havia quem escutava. De repente sobreveio tamanho terremoto. Está vendo que a natureza reage? Não sacudiu a cidade de Filipos, não. Sacudiu foi a prisão, que sacudiu, sabe o quê? Sacudiu aquele local. Sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, a porta de quem cantava, a porta de quem ouvia, e soltaram-se as algemas, as cadeias de todos. O louvor, ele tem isso. Aqui uma família vai ser salva. O carcereiro, aquele delegado que tem a chave da penitenciária, sabe ele? Aquele xerife, ele se converte. Aqui a Bíblia vai dizer, crê no Senhor Jesus. Olha que mulher, olha que homem. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não desista. O louvor, ele liberta, o louvor, ele cura. A ordenar acerca de todos os que choram em Sião. Tem tempo de choro, tem tempo de lamento, tem tempo de depressão, tem tempo de agonia, tem tempo de desespero. Uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. O louvor, ele funciona como um remédio. A química, a farmacologia, aquilo que eles combinam, aqueles elementos de cura, eles entram no teu corpo, eles são absorvidos na tua corrente sanguínea, eles entram na tua veia, e eles te restauram a tua saúde. É isso que o louvor faz. Ele tira a tristeza e ele te enche de alegria. Existe esperança. Essa canção,
Nós cantamos há 2 domingos atrás e voltamos a cantar hoje. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéril que faz a mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. A gente cantou a Bíblia aqui. Você canta aqui 1 Reis 18, você canta aqui Josué capítulo 6, você canta aqui Marcos capítulo 4, você canta aqui Hebreus capítulo 11. Você está cantando a Bíblia, você está profetizando aquilo que vai acontecer. É isso que é a canção, é isso que é o louvor. Podemos cantar essa canção? Você pode ficar sentado. Inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Sou contigo, eu já vejo o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Despertando, repreendeu o vento, ele ordenou ao vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Sabia que o mundo natural responde? Se a tua fé for como uma semente desse tamanho aqui, não é a grande fé, não é aquela fé que você acha que morreu. Sabe aquela sementinha que você fala assim: não vai dar nada. Aí tu joga a semente na pedra, joga a semente no chão, aí quando você vê, ela brota. Se a tua fé for como uma semente, ou como um grão de mostarda, você vai dizer aquilo que é impossível, vai dizer ao monte: sai daqui, ele sai. Sai em nome de Jesus, ele sai. E o vento se aquietou, e houve grande calmaria. Deus acalma o vento, Deus acalma o furacão. Eu preciso confessar aqui algo para a igreja. Eu me sinto devedor muitas vezes. A igreja vai ficando grande,
E eu ouço, você pensa que o pastor não ouve. O pastor ouve tudo. A gente não consegue ajudar todos. Tem gente que eu falo assim, mas eles são muito jovens. Dá vontade de pegar no colo. Dá vontade de, peraí. A gente vai ficando velho. E a gente vai experimentando fases. Do casamento sem filho. Da gravidez, do casamento com o filho pequeno. Com o filho crescendo, com o filho pré-adolescente. Com o filho adolescente. Com o filho jovem. Com o jovem universitário. Com o jovem noivo. Com o casamento. A gente se acostuma e a gente vai ficando experiente. Aí dá vontade. Eu falo, peraí que eu quero acalmar esse vento. Calma. Olha para o pastor. Deus acalma ventos. Ele tira a gente de enrascadas, apavorados. Os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedece. Deus, ele aquieta o mar. Eu lembrei hoje, há uns anos atrás, eu fui pregar num lugar. Cara, você nem é curitibano, não se acostuma com isso não. Fui pregar num lugar no Rio. Eu tinha pregado na Maré. É uma comunidade. Era favela da Maré, agora é comunidade da Maré. É o complexo. Gente, eu vou te falar. Você entra ali e fala: de que é isso aqui? É garoto com fuzil em tudo que é lugar. Uma vez o pastor falou comigo assim: ele usava colarinho clerical. Sabe aquela bata de padre, que o pessoal pensa que é de padre, mas na verdade ele foi criado por pastores batistas e presbiterianos. É um colarzinho aqui, ó, fica branquinho. Aí esse pastor falou: Lobo, eu preciso pegar o filho da vice-moderadora. Ele pediu para ser internado numa casa de recuperação. Ele tinha problema, ele era adicto. Ele quer se tratar. Você vai comigo? Eu falei: vou. Porque eu e a minha boca grande. Vamos lá na hora do almoço? Eu falei: vamos. Era um sábado. Chama-se Morro do Juramento. Você já deve ter ouvido falar dele. Aí ele pegou o carro e nós subimos. Eu falei: mas você não falou que era aqui embaixo? Não, é aqui embaixo. Tá vendo aquela pedra branca lá em cima? Eu falei: era aqui embaixo. Não, fica tranquilo, a família dele está atrás. Nós chegamos num lugar, não tinha mais espaço para o carro. O pastor Heleno sabe bem do que é isso aí. Bem, porque ele lida numa área que é bem sensível. Aí descemos, paramos o carro e fomos pegar o rapaz. Ele com o nariz todo sujo. E aí, rapaz? Você quer ir para a casa de recuperação? Era uma casa de resgate. Quero. Então vamos embora. Você vai com a gente. Quando a gente saiu, que a gente virou o beco assim, era um beco. Tinha pensa um monte de garoto armado. E tinha o mais velho, compridão. Eu abaixei a cabeça e falei: Senhor Jesus, só o Senhor é Deus. Fui orando e falei: tem que tirar um louvor da minha boca. Quando nós chegamos embaixo, ele perguntou: quem que está liderando esse pessoal que foi pegar o rapaz? Gente, eu tenho muita dificuldade de ficar calado, sabia? Naquele momento eu perdi a voz. Pensa um homem macho que ficou frouxo. Eu fiquei desse tamaninho, miudinho. Gente, se esse moço aqui descobre que um dia eu servi nas Forças Armadas, ele não vai nem perguntar se eu sou pastor. Gente, eu nem falei, eu já estava gaguejando. Apareceu uma senhora, eu não sei de onde que ela veio. Não sei de onde que ela veio. Eu não sei se é um anjo, eu não sei. Uma senhorinha mesmo. Ela falou assim: não precisa falar nada. Ela chegou para os garotos: em nome de Jesus, eles são servos do Senhor. Pode abrir que eles vão passar. Não toque neles. Gente, vou te falar. Se eu tivesse com fraldas aquele dia. Você está rindo porque não foi você. Eu falei: Deus, eu nunca mais entro num lugar desse aqui.
Gente, eu andei, apressei o passo, entramos no carro, e o homem dando tchau, querendo, vamos embora, eu não quero mais orar por ninguém não, já deu a minha cota de fé, eu quero ir embora disso aqui. Deus aquieta o mar, Deus ouve. Quando passares pelas águas, Isaías 43:2, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Eu duvido que você não tenha lembrado aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha do rei Beltesazar, o babilônico. E ele vai dizer: não há Deus que vive como o Senhor. Ele tira a força do fogo. O meu Deus enviou seu anjo. Ó, Daniel 6, ele fechou a boca dos leões, ele costurou, ele fez o leão jejuar. Eles não me fizeram mal. A natureza selvagem quer te devorar. Você é presa. Você tem alguém que está lá em cima, que é o rei da floresta. Sabe o que é isso? É o bicho mais violento que tem, é o leão. É o leão. A Bíblia compara também Satanás a um leão. Ele diz que o inimigo, ele brama como um leão ao derredor, buscando quem possa devorar. Ele quer te tragar. Deus cala a boca. Ele surpreende a selvageria com silêncio. Ele faz jejuar. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Sabe o que eles fazem no 7º dia? Eles tocam trombeta, eles gritam, eles louvam. Sabe o que acontece? Muralha cai, dificuldade cai. Existe um negócio chamado esterilidade. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e sem possibilidade de gravidez, era uma velhinha. Você tem avó? Você tem bisavó? Alguém tem bisavó aqui? Bisavó? Tem? Bisa? Tem bisa? Mais alguém? Tem bisa? Você imaginou? Amanhã, segunda-feira, você chega na casa da tua bisa, ela fala assim: bisnetinha, tem uma notícia, embuchei, estou grávida. Você já imaginou a tua vovó grávida? Cadê a irmã? É você? A tua vovó grávida, a tua bisa. Você consegue pensar isso? Não, é passou da idade. Deus faz da estéril mãe. Existem áreas da tua vida que está esterilizada. Sabe o que é laqueadura? Fizeram laqueadura em você. Não dá mais. Você não vai. Deus, ele resolve qualquer área. Pode ser romântica, afetiva, familiar, ministerial, financeira. Qualquer área. Ele provoca a vida, ele traz à existência aquilo que não existe. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Eles não passaram com um pé cheio de lama. Ih, pastor, eu não me afoguei, mas a água ficou na canela. Esses filmes cheios de liberdades poéticas, que parece que foi fenômeno da maré, não foi não. Eles chegaram do outro lado com o pé empoeirado. Eles passaram em terra seca. Deus faz da água um caminho. Aquilo que é líquido, sabe aquilo que é líquido? Que você devia afundar, você anda em cima, anda sobre as águas, faz das águas uma estrada. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e terra seca em mananciais. Deus faz romper muitas fontes. A gente pregou há 2 ou 3 domingos atrás sobre Agar. 2, lembra? Ela chora, desiste do filho, coloca o filho a 200 metros de distância, distância de um tiro de flecha, e fala: eu desisto. Aí um anjo aparece para cá. Gente, eu vou dar um abraço em Agar quando eu chegar no céu. Eu vou dar um abraço. Cadê a casa de Agar? Eu vou lá. Essa mulher me deixa aleluiado. Todo mundo desiste dela. O marido desiste dela, a chefe dela desiste dela, a vida desiste dela. Ela está perdida. Aí Deus vai lá: pera aí, acabou não. Não bota um ponto final na história não, que eu vou abrir uma fonte no deserto. A gente abre um poço no meio do nada.
abençoarei meu povo e suas casas. Ao redor do meu santo monte, e no devido tempo enviarei chuvas de que preciso. Haverá chuvas de bênção. Quem lembra aqui? Batista Raiz, lembra? Era o hino do cantor cristão 68. Lembra disso? Chuva de bênção. Lembra que nosso pastor gostava dessa canção? Lembra, Deia? Eu quero um cantor cristão de manhã. Estou com saudade. Lembra disso? Chuvas de bênção dos céus. Lembra disso? Chuvas de bênção de Deus. Está lá o 68. É Bíblia. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E para encerrar, eu mesmo sou o Senhor. Além de mim, não há Salvador algum. Ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele estava lá antes da criação. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus te dá escape e livramento. Fique em pé, vamos celebrar a ceia. Vamos ficar em pé. Vamos cantar de novo? Das fontes em meu deserto. Você pode cantar? Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento. Você pode levantar suas mãos? Levante suas mãos. Adora o seu nome, Deus. Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Sou contigo, eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz correr muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você quer que o vento se acalme? Você quer isso? Quem quer isso? Você quer que o mar agitado pare? A gente é ovelha. A gente não gosta de água agitada, não. A gente gosta das águas tranquilas. Se você tem pedido a Deus por uma muralha ser derrubada, se você tem pedido para Deus fazer daquilo que não nasceu, pastor, não vai, não rompe, eu preciso que essa esterilidade cesse e a fertilidade venha. Se você precisa de uma fonte, a garganta está seca, se você precisa de um milagre, rapidamente vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Sai do seu lugar, pega na mão o seu marido, a sua esposa, o seu filho, traz o seu amigo, fala assim, vamos lá para a gente orar. A gente pode continuar cantando enquanto eles vêm. Essa música, esse louvor é a palavra da esperança cantada. Sai do seu lugar, vamos orar juntos. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, eu sou contigo, eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Obrigada, Senhor. Pai, como é rica a tua palavra, Pai. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu és o Deus que tem olhado por nós. Tu és o Deus que tem acalmado o vento, que tem acalmado as tormentas, daquele do coração que está no chão, Senhor, que está no fundo do poço. Mas tu tem dado esperança, Senhor.
a tua esperança, Senhor. Tu faz a estéril ter filhos, Pai. Tu faz, Senhor, aquela pessoa que está aqui pensando numa doença incurável, Senhor, curar, Pai, porque Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, que pode tirar toda a tristeza do coração, trazer os filhos de volta aos seus lares, tirar a família das drogas, Senhor. Tu és o Deus que pode tirar, Senhor, acalmar todos os corações, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem sobre o Teu povo. Vem sobre o Teu povo, vem sobre o Teu povo e mostra o Teu poder, Senhor. Oh, Deus, mostra o quanto Tu podes fazer por nós. Nós dependemos e precisamos de Ti. Nós Te oramos e Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Louve ao Senhor. Começa hoje. Abre teu Spotify, o teu Deezer, eu não sei. Começa a profetizar. Vai funcionar. Funcionou comigo, funcionou com homens e mulheres de Deus. Vai funcionar com você, porque você vai atrair o Senhor Deus para a sua vida. Eu abençoo a sua vida. Você que não foi batizado, eu vou insistir isso sempre. Aquele que crer e for batizado será salvo. Batismo não é para gente perfeita, é para gente que quer mudar de vida. Eu me arrependi, eu vou começar de novo. Você que está sem igreja, você que é visitante, nós nem perguntamos sobre os visitantes, nós não somos mal educados. Mas eu quero pedir, você que visitou a gente, aqui no final, os pastores vão estar, vai estar o time da capelania, vai estar o time da intercessão, a liderança de célula. Eu vou pedir para você ir lá, para a gente orar por você, amém? Vamos celebrar o Senhor, pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Nós temos uma canção que a gente canta quando a gente ceia. Pode cantar. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Samuel, serve aqui. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como abrigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, na noite da traição, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Todos receberam o pão e o cálice? Vou fazer o contrário. Quem não recebeu, levanta a mão, por favor. Caiu, quebrou, o teu neném tomou, você tomou antes. Quem está sem, não fique sem, só levanta a mão. Todos receberam? Não deixe de participar. Tem um preço nisso aqui. Parece que é só um pão, né? Aqui, quando você come o pão, você celebra uma aliança de salvação que te favorece. Toda vez que você come desse pão, você está celebrando salvação. Você está lembrando que Jesus foi castigado e pagou a tua conta. Gente que foi salva não é gente boazinha, é gente que nem você. Eu e você, acredite nisso, nós todos somos farinha do mesmo saco. Eu e você somos todos pecadores, todos. Todo mundo carece da glória de Deus aqui. Pode comer do pão. Às vezes o pão gruda na boca, não gruda? Quem era católico aqui?
Você lembra quando tu comia hoxa? Lembra que ela grudava no céu, da boca? Lembra disso? Não fica envergonhado não, acontece comigo também. Pode mastigar o pão, tá bom? É uma aliança. De maneira semelhante, continua lá. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Faze isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que comedes esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Papai, a salvação da tua família está aqui, ó. Viu, mamãe? Os teus filhos têm que ver você celebrando. Os teus filhos têm que ver que você tem uma aliança com Deus. Para de resistir. Você entregou a tua vida a Jesus. Existem duas ordenanças: o batismo e a ceia. Deus conserta a gente. A gente vai fazer isso até o fim, até Jesus voltar, até que Ele volte. Pode beber do cálice.